Método TBL nas aulas do PIC. Estratégia de aprendizado em equipes para avaliação e ensino no Programa de Integração Comunitária. Ações de prevenção a doenças do intestino são realizadas por alunos da Faceres. Presença em exposição é destaque dentro das atividades. Capitão da Polícia Militar faz relato em simpósio sobre doação de medula óssea. E na estreia do quadro Por que Estudar na Faceres, mostramos a estrutura do laboratório morfofuncional. Está no ar o Faceres Notícias. Olá, seja bem-vindo ao Faceres Notícias. Obrigada pela sua companhia. Nós começamos essa edição falando sobre o método TBL, uma estratégia de aprendizado em grupo que foi implantado no PIC, o Programa de Integração Comunitária, no começo de 2019. Vamos acompanhar. O método TBL, o Team Based Learning, ou aprendizagem baseada em equipes, é uma estratégia de ensino aplicada em grupos. O mecanismo auxilia na integração do aprendizado em sala de aula com situações do cotidiano. O TBL, ele é uma aprendizagem baseada em times, né? E ele é uma metodologia ativa, um recurso muito importante que se utiliza, né, na vida acadêmica, no meio acadêmico, e ele favorece a aprendizagem e também o processo de avaliação. Eu costumo dizer que é uma ferramenta potente de aprendizagem. O aprendizado por este sistema é realizado por meio da fixação do conhecimento. O estudante utiliza assuntos encontrados durante a rotina de aulas nas unidades básicas de saúde. No caso do TBL, assim, a experiência que nós já tivemos foi muito positiva. Eles gostaram bastante porque é uma aula dinâmica, né? Eles não têm aquela questão de ficar olhando o professor ensinar. Então eles fazem a discussão em grupo e da partir daí eles assimilam o conhecimento, mas tem tido uma receptividade muito positiva nas nossas experiências. Essa estratégia de ensino conta com avaliações teórica e prática. Nós utilizamos em dois momentos. Primeiro, a gente vai passar uma referência bibliográfica e a gente vai fazer uma discussão em cima de conceitos teóricos. No segundo momento, nós vamos trazer uma situação-problema do cotidiano, da vivência, que envolve o papel do médico, mas que o aluno tem que ter embasamento teórico para a resposta. Os alunos participam de um game com perguntas e respostas na aula em grupo. Nós fazemos, primeiramente, a gente passa uma referência bibliográfica anteriormente, eles estudam, fazem uma prova individual, depois essa mesma prova ela é feita em grupo. E aí que é a grande importância do TBL, porque nesse momento eles vão, de novo, reforçar os conteúdos teóricos estudados, discutir e chegar numa melhor resposta. Isso nos times, que nós formamos também antecipadamente, né? Então o aluno vem, faz a prova individual, vem para a prova em grupo e depois a gente utiliza um game para as respostas, para incentivar também a questão da competição. É muito legal. O grupo da Ana Laura foi o vencedor da competição. Para estudante, o método TBL incentiva o desenvolvimento do aprendizado. Então, é uma experiência muito legal, porque a gente compartilha um com a outra conhecimento e isso faz com que facilita e enxugue mais no nosso cérebro o que nós temos que aprender sobre as provas. Porque a gente tenta ficar conversando uma com a outra e tentar ser mais ágil, mais rápida para conseguir ganhar e ser considerado o grupo vencedor. A importância da doação de medula óssea e a vida do paciente após o tratamento foram temas de um simpósio na Faceres que contou com a participação do capitão da Polícia Militar, Anderson Ferreira Nunes. O PM fez um relato de experiência. Ele contou como foi o tratamento depois que foi diagnosticado com leucemia e como transformou sua dor em oportunidade com a campanha para a doação de medula óssea do Área Legal Batalha pela Vida. Os participantes do simpósio também tiveram a oportunidade de fazer o cadastro de doador de medula óssea, que foi realizado pelos profissionais do Hemocentro de São José do Rio Preto. Atualmente, a rede do Hemocentro da cidade cadastra em média 1.500 voluntários por mês. Esses registros são enviados ao Redome, onde há cadastros de todo o país.
Todas as vezes que alguém precisa de transplante, esse banco de dados é pesquisado na busca de uma pessoa compatível. O transplante de medula óssea está em constante crescimento no Brasil, que tem o terceiro maior cadastro do mundo em candidatos a doadores. Alunos do curso de Medicina da Faceres participaram de ações de prevenção e diagnóstico de doenças do intestino. Alunos do curso de Medicina da Faceres participaram de ações de prevenção e diagnóstico de doenças do intestino. Uma das atividades foi a exposição em que os visitantes puderam conhecer uma réplica do órgão humano com 20 metros de comprimento por 2,5 de altura. Os estudantes participaram como monitores, informando sobre cuidados com as doenças do intestino. Além da exposição, também teve participação dos acadêmicos na Unidade Básica de Saúde da Família do Jardim Americano, onde orientaram usuários sobre cuidados e prevenção de doenças como o câncer. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos conhecer a estrutura do Laboratório Morfofuncional da Faceres. É a estreia do quadro Por que Estudar na Faceres? Vamos conhecer um pouco de cada setor disponibilizado aos alunos, funcionários e professores da faculdade. É o quadro Por que Estudar na Faceres? Vamos conhecer então a estrutura do Laboratório Morfofuncional. Estudo integrado de diferentes áreas do conhecimento básico no curso de Medicina é desempenhado durante as aulas do Morfofuncional. Basicamente, a disciplina de morfofuncional, ela aborda os conteúdos básicos que são administrados no curso de Medicina e que contemplam, como complementação, os assuntos abordados nas sessões tutoriais. Então, os alunos são divididos nos laboratórios, as turmas têm em torno de 60 alunos e nós dividimos esses alunos em mais ou menos 30 alunos em cada laboratório, dividimos a turma. E aí, nesses laboratórios, ficam no mínimo 2 professores, dependendo do conteúdo abordado naquela aula, ou anatomia, histologia. Então, esses professores ficam com os alunos e eles vão conduzir o estudo do aluno. Então, esse estudo que é feito em aula, ele é teórico-prático, eminentemente prático, e o aluno vai ter aquele conteúdo ali, um roteiro de estudo para ele abordar esse conteúdo. Ele vai estudar as peças anatômicas, as lâminas de histologia, microbiologia, parasitologia, e o professor vai direcionar esse estudo. Então, basicamente, as aulas são práticas. Ao final daquela aula, daquele dia, o aluno, a turma toda segue para uma sala de aula, onde o professor dá um fechamento do conteúdo. Então, o que era importante daquela aula, qual que é o maior enfoque que tem que ser dado, o que eles precisam saber. A base de ensino desta área é a bagagem de estudos para todo o aprendizado durante os 6 anos do curso de Medicina. Na Faceres é utilizado o sistema de sala de aula invertida. Bom, a forma mais comum de como o morfofuncional é abordado num curso de Medicina com metodologia ativa, como é o da Faceres, é a sala de aula invertida. Então, no que consiste essa sala de aula invertida? Bom, o morfofuncional ele é administrado entre a abertura e o fechamento de uma sessão tutorial que é semanal. Então, por exemplo, o aluno está na sessão tutorial e ele está estudando um caso clínico de diabetes. Então, lá ele tem que resolver esse caso clínico, estudar, trazer no fechamento as características da doença, como que funciona, o que é essa doença. Então, o que acontece no morfofuncional no decorrer da semana? Ele vem para o laboratório e aí uma das coisas que ele precisa para entender o diabetes, por exemplo, é estudar o pâncreas. Então, ele vem para cá, ele vai ver a anatomia do pâncreas, a anatomia do sistema digestório, ele vai ver uma lâmina do tecido do pâncreas no microscópio, os professores vão abordar os hormônios que são secretados, então ele vai estudar todo o conteúdo básico que dá suporte para ele entender a doença que é o diabetes. E como que isso é realizado? Então, aí que entra a sala de aula invertida. Então, ele entra no laboratório, ele tem um roteiro de estudo previamente entregue, todas as peças, todo o material didático está disposto nas bancadas de estudo, tem a mesa anatômica, então ele vai pegar o roteiro, vai procurar quais estruturas, o que ele tem que saber, o que ele tem que estudar, está tudo lá descrito. Os docentes ficam em torno desses alunos para dar o suporte
e tirar as dúvidas. Então, ele vai perguntar, professor, não estou entendendo aqui, onde que é essa estrutura, onde que eu localizo, não consegui. Aí ele pega o atlas, vai à mesa anatômica, pega a peça, e o professor fica ali tirando a dúvida desse aluno. Então, todos os alunos desenvolvem dessa forma esse conteúdo, que é todo prático, e ao final do período da aula daquela semana, todos os alunos vão para a sala de aula, e aí o professor faz o fechamento do conteúdo. Então, o que vocês precisam saber de pâncreas? Então, o pâncreas é formado de tal parte, tem a exócrina, a endócrina, como que funciona, que hormônios ele secreta, quais são as estruturas, irrigação. Então, o professor faz o fechamento do conteúdo que está presente no roteiro, tira as dúvidas dos alunos e aí, então, encerra a atividade daquela semana. Então, a sala de aula invertida, ela funciona dessa forma, que é uma forma de abordar o conteúdo básico, né, das áreas básicas para a medicina, numa metodologia ativa que é o PBL. Então, a gente acredita que dessa forma você estimula mais os alunos a estudarem, a buscar resolver os problemas, conhecer o conteúdo. Né? Então, você estimula mais os alunos a participarem ativamente da aula do que simplesmente ficar ali só ouvindo o professor falar. O aluno aprende melhor dessa forma. A Brenda é aluna da turma 12 e aproveita as aulas do morfofuncional para complementar os estudos em outras disciplinas. Dentro da metodologia que a gente tem inserido, que é o PBL, eu acredito que as aulas de morfo, elas servem principalmente para a gente fixar esse conteúdo, porque a gente não... Mas tira a dúvida mesmo, sabe? A gente está aqui, a gente vê, a gente aprende, a gente olha, a gente pega nas peças, a gente olha nas lâminas, entendeu? Então, eu acho que o aprendizado ele é muito mais fixado na nossa mente e é uma coisa que fica mais duradoura, porque se a gente tivesse aula com eles apontando, eu acho que não fixaria tanto o conteúdo. E a questão de estrutura, aqui uma estrutura bacana, o que oferece para os alunos? Bom, tem muita peça, acho que nada deixa a desejar. Tem livros que a gente pega como atlas, como livro-texto, que dão uma base muito grande. As lâminas, o tanto de microscópio é ótimo, tem uma ótima estrutura e eu acredito que é uma estrutura assim, fenomenal. Acho que aqui é mais do que eu esperava quando eu entrei. A estrutura deste setor na Faceres é composta por 6 laboratórios, compostos por peças de material biológico e artificial. O laboratório de apoio complementa o núcleo. O morfofuncional ele é constituído de 6 laboratórios didáticos e um laboratório de apoio com o acervo das peças de anatomia, patologia, laminário, etc. Nos laboratórios didáticos, a gente tem mais ou menos a estrutura desse laboratório aqui, ou seja, a gente tem a mesa anatômica, né, com software de anatomia em 3D, onde os alunos podem utilizar para as aulas de anatomia e histologia. Tem também algum conteúdo de fisiologia, patologia. E nesses laboratórios a gente tem uma estrutura onde tem microscópios, para as aulas onde tem lâminas de histologia, patologia, onde são colocadas as peças anatômicas, e aí essas peças nós temos as peças naturais, conservadas em formol, as peças de resina e os modelos anatômicos em resina. Além de peças de ossos, a gente tem um grande acervo de peças com mais de 4.000 peças. A tecnologia tem presença constante nas aulas. As mesas anatômicas são um diferencial durante cada aprendizado. Bom, um dos recursos didáticos, né, de ferramenta didática é a mesa anatômica com o software, né, em 3D, que é o Visual Body, onde o aluno ele pode verificar, além das estruturas estudadas, né, na anatomia, por exemplo, nessa imagem aqui a gente está vendo como que o músculo, como que tem o movimento, né, muscular aqui. Então ele pode estudar a estrutura, a função daquela estrutura, como que se movimenta. Então aqui ele pode procurar por cada sistema. Então, por exemplo, tem o sistema muscular, ossos, as vísceras, sistema renal, digestório. Então, toda a parte abordada em anatomia, a gente consegue mostrar
nesse recurso, que é muito importante, porque hoje existe uma dificuldade muito grande do estudo de anatomia em cadáver, em corpo humano. Então, a gente precisa de abordagens para conseguir, abordagens diferentes para conseguir ministrar o conteúdo de anatomia. Para a Camila, aluna da terceira etapa, a disposição de todo o sistema morfofuncional reforça a dedicação aos estudos. Eu acho interessante a parte que a gente tem todas as peças aqui e a gente manuseia essas peças. Então é muito mais fácil fixar, porque tu está olhando, tu está lidando, tu está mexendo com as coisas. Então a parte da fixação é muito melhor do que só uma aula. Tanto pelas peças, pelo material que tem aqui, por esses monitores também que a gente pode manusear e ajuda também na parte de histologia e todas as peças disponíveis também. O Faceres Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos a nos encontrar em breve. Até lá!